fazer agora uma apresentação especial daqueles nossos convidados debatedores que vão, obviamente, abrilhantar essa mesa de debate. Dr. Gustavo Lamego, ele é presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, graduado pela UFMG, mestre em Clínica Médica, também pela UFMG, atualmente preceptor de residência do Odilon Beres e da Santa Casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dr. Lucas Nupi, Associação Mineira de Medicina de Família da Comunidade. Ele é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador e professor do Núcleo de Medicina de Família da Faminas, em Belo Horizonte, professor do Núcleo de Atenção Primária da UFMG, preceptor da Residência Médica do Hospital Odilon Beres. É muita coisa, né? Diretor de Avaliação da Residência Médica também do Hospital Odilon Beres e diretor de Ensino e Pesquisa da UENIC Brasil. Brasil. Seja bem-vindo também. Eu queria tecer aqui algumas pequenas dúvidas que nós temos em relação à chikungunya. A chikungunya, vocês viram que ela dá artrite no momento, né, artralgia, artrite no momento da fase aguda. Mas para a gente ainda representa um problema adicional. Alguns pacientes persistem com artralgia e artrite por meses após o evento agudo, acabou a fase aguda, mas ele ainda mantém a artrite. E alguns pacientes melhoram completamente da fase aguda e nos meses subsequentes vão desenvolver uma artrite, uma artralgia, que é chamado reumatismo crônico inflamatório pós-chikungunya. Esse reumatismo crônico inflamatório pós-chikungunya foi avaliado a sua prevalência nas epidemias do Caribe e da América Latina. Mais ou menos 1/3 dos pacientes em 6 meses e chegando a quase 50% dos pacientes em 1 ano desenvolveram, após a crise de chikungunya aguda, um quadro desse reumatismo crônico. E a gente tem algumas dificuldades em relação ao diagnóstico. O paciente, 3 meses depois, ele vai apresentar uma poliartrite, vai ser uma artrite reumatoide mesmo, ou um reumatismo pós-chikungunya. Então, a gente tem algumas dificuldades. A primeira, há uma relação causal? Parece que sim. A magnitude dessa associação parece que uma parcela boa dos pacientes fazem. Esses estudos são preliminares, foram lá na América Central e do Caribe, mas deram alguns dados alarmantes. 25% a 30%, até 50% com o passar de poucos meses. Ou seja, se a chikungunya se alastrar no Brasil igual a dengue, por exemplo, nós vamos ter um pool de pacientes com artralgia inflamatória que vai ser uma grande dificuldade. Outra, o mecanismo. A importância do mecanismo seria assim, se for o vírus persistente, viável na articulação, eu vou tentar procurar dar um antiviral, alguma coisa assim, ribavirina, o que for. Se for só uma reação imune, ou hiperimune ao antígeno presente, ou às vezes o antígeno nem está presente, eu vou tratar com imunossupressores, metrexate, o que for. Parece que está mais para esse segundo mecanismo, é só uma reação hiperimune, e tem uns dados de uma ilhazinha que chama Reunião, ao lado de Madagascar, que lá teve muitos casos assim, eles trataram com metrexate e foi de sucesso terapêutico. Então, da minha parte, eu queria apresentar, além das quadros agudos, a gente ainda vai ter essa diversidade. Hoje, a gente ainda tem pouco caso de chikungunya. Na apresentação inicial, em 2015, foram 12 casos só de chikungunya, e esse ano apenas 5. Mas, vindo a chikungunya com mais força, a gente ainda vai ter mais essa dificuldade. Muitas vezes o paciente vai procurar o clínico, está com dor e tudo mais, e vai ser mais um diagnóstico diferencial. Fã e fator reumatóide são mais positivos nesse paciente, chega a 30%, 50% de positividade, não nos vai resolver o problema também, vai ser um conjunto de dados, ainda temos que desenvolver critérios diagnósticos, realmente separar um do outro e fazer ensaios para terapêutica. Então, temos mais essa diversidade ainda no futuro próximo. Né? Obrigado. Lucas. Primeiramente, parabenizar todos os palestrantes. Fala o meu agradecimento em nome do Dr. Guilherme Bruno, que é presidente da Associação de Medicina de Família e Comunidade, e colocar 2 pontos que para nós é essencial. Como médicos da atenção primária, a primeira coisa que a gente precisa aprender é trabalhar com o geral e inespecífico.
Eu acho que fica muito claro, dentro das apresentações que já foram feitas, como os quadros clínicos são semelhantes. Mas, para além disso, a gente precisa ter uma consciência de como trabalhar no processo de saúde e adoecimento para além da consulta médica, para além do nosso trabalho dentro do consultório, no nosso processo assistencial. É evidente a nossa necessidade de revermos a forma de pensar a vigilância em saúde. E quando a gente está diante de uma arbovirose, que no início do século XX foi enfrentada, e a gente conseguiu eliminar o foco urbano da febre amarela, e 100 anos depois a gente continua com um vetor trazendo esse tanto de problema, e como a gente já foi alertado com um potencial ainda maior, a gente tem que ter uma postura diante desse problema diferente que a gente vinha atuando. Nós, clínicos especificamente, que estamos lá na atenção primária, não podemos ter uma visão diante de um protocolo de notificação compulsória como um trabalho a mais que nos dá demanda e não vemos produtividade. Precisamos aprender a utilizar a rede municipal e os outros profissionais para a gente conseguir dinamizar ainda melhor esse processo. Lembrando Lalonde, ministro da Saúde canadense de 74, no seu conceito de saúde, o processo, o sistema de saúde influencia na saúde da pessoa. E eu acho que diante dessa epidemia, essa reflexão tem que surgir, que é qual sistema nós precisamos ter para poder proteger a nossa população desses tipos de problemas. Obrigado. Bom, antes de passar, então, para perguntas, eu só queria saber dos palestrantes se, nesse momento, algum deles gostaria de fazer algum comentário, aproveitar o momento das duas. Eu vou passar, então, aqui para o Rodrigo. Eu só queria aproveitar aqui gancho em relação à persistência dos sintomas dos pacientes em chikungunya. Há 2 anos atrás, eu trabalhei no Ministério da Saúde durante 8 anos e tive a possibilidade de acompanhar em loco a ocorrência do surto, tanto em Feira de Santana como no Oiapoque, que foram os 2 primeiros locais, né, que a gente teve a ocorrência do vírus chikungunya. E também tive a experiência de fazer parte de uma missão que a gente foi para a região do Caribe, né, para uma equipe do Ministério para esse acompanhamento. A fase, né, que a gente chama de subaguda e crônica da doença, conforme foi relatado aqui, é um cenário muito mais preocupante do que a demanda de pacientes em fase aguda. E realmente a gente ficou impressionado com o quantitativo de pacientes, não só com a persistência dessa artralgia ou artrite, em alguns casos que tinham essa evolução, mas com diversos outros sinais e sintomas que esses pacientes apresentavam 3, 4 ou até 6 meses após a infecção inicial. Então, mais uma vez também, aproveitando outro comentário, a necessidade da gente rever realmente essas práticas da organização dos nossos serviços, pensando nessa realidade de uma doença que vai ser impactante, com alta taxa de ataque, e em que a gente vai precisar de pensar em estratégias diferenciadas para esse acompanhamento. E lembrando que em Minas Gerais, a gente só está no início desse processo. Nós confirmamos agora em 2016 os primeiros casos autóctones em Santa Luzia e em Contagem, e do primeiro caso de Santa Luzia, a partir do processo da investigação inicial, a gente encontrou na mesma comunidade, na mesma família, desculpa, até fazendo a correção, vários pacientes com a mesma sintomatologia. E esse foi o quadro que nós encontramos em Feira de Santana. Quando a gente ia fazendo, né, as visitas domiciliares, não era um paciente por domicílio, eram 5, 6 pessoas no mesmo domicílio apresentando, né, a mesma sintomatologia, inviabilizando várias atividades dentro do domicílio. Então, foi um quadro muito significativo e nós ficamos muito impactados mesmo com esse cenário relacionado a uma epidemia de chikungunya. Era isso. Obrigado. Bom, vou fazer um comentário em relação ao que foi dito pelos colegas anteriormente, pelo Lucas, pelo Rodrigo. Realmente é muito preocupante. Eu acho que nós ainda não vimos, certamente nós não vimos ainda o pior dessa situação, né? Nós ainda temos
por vir. Circulação de dengue tipo 2, né, que é extremamente grave, né, gera quadros clínicos mais exuberantes, uma demanda no serviço de saúde muito maiores. Chikungunya com o que já foi dito, né, que é incapacitante, com milhares de afastamentos do trabalho, e microcefalia, ou seja, um exército de microcefálicos no país, né, uma gravidade, de um impacto social impressionante, e tudo isso gerando custos, né? Nós fizemos um trabalho recentemente, projetamos custos na ordem de 2 bilhões de dólares por ano, né? Com um índice de subnotificação de 1 para 10, né? Ou seja, o problema pode ser 10 vezes maior. Nós podemos ter gastos aí da ordem de 15 a 20 bilhões de dólares com dengue por ano. Se nós somarmos a isso chikungunya com incapacitação, com microcefalia, nós vamos ter gastos da ordem de 60 a 100 bilhões de dólares. Então, ou seja, justifica investimentos muito mais bem feitos na área epidemiológica, investimentos em sistemas de informações, em recursos laboratoriais, porque nós vamos enfrentar problemas muito graves e o momento de fazer esse investimento já passou, né? Já passou. Nós estamos atrasados em relação ao investimento em pesquisa, né? País sem pesquisa e sem investimento em pesquisa é país vulnerável, né? É o que nós estamos vivendo. Enquanto o problema não chegou no hemisfério norte, né, ameaçou o hemisfério norte, nós não tínhamos as parcerias que nós estamos tendo hoje para investigar e detectar o vírus, a circulação, a parte epidemiológica, e o enfrentamento, né, principalmente de novas tecnologias que são necessárias para controle do vetor, vacinas, né? Agora que nós estamos, ou seja, nós estamos correndo atrás de um problema que nós já deveríamos estar fazendo há muito mais tempo. Então, essa é um alerta, né, que a gente faz para a necessidade de investimento em pesquisa. Então, e abre um espaço, né? Me lembro muito bem, no princípio da epidemia de AIDS, o doutor Disseu Greco, né, virou para mim e disse, olha, essa é uma doença para a gente estudar a vida inteira, né? E nós estamos diante de um problema de saúde pública para a gente estudar a vida inteira. Então, vale a pena dedicar, né, boa parte do nosso tempo em pesquisa e investimento de vida para controle, para estudo, né, dessas diferentes doenças e de outras que ainda virão, né? Quer fazer algum comentário, Serlene? Bom, gente, então, perguntas. Já temos a primeira aqui. Escutando aí o doutor Carlos, espero estar a falar, realmente a gente tem uma ideia distante da ponta do iceberg. E baseado nisso, eu tenho uma curiosidade muito grande e a gente possa ter uma ideia, ainda que remota, do tamanho real do iceberg. Então, eu gostaria de perguntar, são 3 perguntas, ao Dr. Said. Primeiro, por favor, a respeito de notificação. A gente sabe que a subnotificação é um fato, mas a gente não tem ideia do tamanho desse fato. Eu tenho casos, inclusive na família, eu estava conversando com a doutora Serlene, de parentes que moram no interior que eu tive que buscar para tratar aqui, e o médico falou, pode ser dengue, vocês vão para casa, tomem hidratante e analgésico. Ficou por isso mesmo. E nos grandes centros, nós sabemos da dificuldade de preencher aquele papelório todo para fazer a notificação. Num ambulatório, seja público ou privado, que está atendendo 100, 200,
por 24 horas, isso quase que inviabiliza, mesmo que o profissional queira fazer certinho, preencher tudo para notificar. Então, para o senhor, doutor Said, eu gostaria de saber a realidade aproximada, se vocês têm noção da subnotificação. Para a doutora Sirlene, eu gostaria de saber o seguinte: dado a esse número excessivo de casos que nós estamos tendo, como que está sendo feito na prática o tratamento do grupo C, principalmente, que é aquele que merece uma atenção mais importante. E, finalmente, para a doutora Laura, eu gostaria de saber, na prática também, apesar de você estar mais ligado a um laboratório particular, a realidade do diagnóstico, da especificidade da doença, principalmente da dengue. Eu agradeço antecipadamente a todos e parabéns à Associação Médica pelo evento. Bom, vamos começar então com o Rodrigo, né? Doutor Mozart, obrigado. A questão é a seguinte: a subnotificação é uma realidade desde quando a gente começou a trabalhar com dengue na década de 90. Estimativas da Organização Mundial de Saúde, vários trabalhos realizados, eles colocam uma proporção para cada caso notificado, você tem 10 casos aí, ou subnotificados ou assintomáticos dentro desse cenário. Um estudo que foi realizado em Belo Horizonte, se eu não me engano, em 2007, inquérito sorológico, naquele momento no município, que foi o último dado que foi trabalhado aqui, encontrou uma estimativa de 1 para 5, tendo em vista a alta capacidade do serviço de vigilância do município e da equipe, né, de estar atento a essas situações. Dentro do cenário hoje de Minas Gerais, a gente tem observado que a realidade de BH ela não é extrapolada para os outros municípios. E, realmente, a gente está trabalhando com essa proporção de 1 para 10, mesmo sem ter um estudo de inquérito sorológico recente. Nós estamos começando essa semana, na verdade, no cenário nacional, uma nova proposta do Ministério da Saúde, que é a unificação das fichas de notificação de dengue e de chikungunya. A gente trabalhava com um modelo específico para a dengue e utilizava um modelo diferente de notificação individual para chikungunya. A partir de agora é uma ficha só, tem campos mais fáceis, né, de observação e de notificação dos casos, e a proposta também já incorporar dentro dessa ficha, brevemente, também como uma ficha única para Zika. Não vai ser um modelo de vigilância sindrômica, com seus campos realmente separados para a notificação, mas que seja um instrumento único para facilitar na ponta e facilitar a conclusão e encerramento final desses casos. E para todos os eventos que a gente tem participado atualmente, reforçando a importância, mesmo sabendo hoje da dificuldade pela pressão na ponta, que essa notificação ela pode ser realizada por qualquer profissional de saúde e que ela é um instrumento valioso para a gente ter toda essa discussão que a gente tem feito aqui relacionada à magnitude e impacto dessas doenças no nosso sistema. Eu posso completar, dar um toque em relação a esse assunto? Nós fizemos um trabalho, eu orientei um grupo de alunos da faculdade para um trabalho de conclusão de curso, e o trabalho ficou muito bom sobre subnotificação de dengue em hospitais públicos e privados. Nós pegamos um hospital público e um hospital privado. O hospital público notifica, né, a relação entre casos reais e notificação é 1 para 6. Então, os hospitais públicos, isso tem essa tendência. Por quê? Porque o paciente já é triado, né? O sistema de saúde, o indivíduo não recorre diretamente ao hospital, né? Ele passa por uma UPA e de lá ele é transferido para o hospital. Então, ele já vai para internário. Pacientes internados têm uma maior probabilidade de serem notificados, né? São casos mais graves. Já o hospital privado tem a porta aberta, ou seja, tem um pronto atendimento, a relação é essa que o Rodrigo disse mesmo, é 1 para 10 ou um pouco mais.
Aí nós procuramos saber por que as pessoas não notificavam, né? E o motivo, né, nos hospitais, nos pronto-atendimentos dos hospitais privados, é que, primeiro, se o indivíduo parar para notificar e preencher aquela ficha, a fila reclama demais, né? Você tem que fechar a porta, porque o pessoal chega em grande quantidade, né? Segundo, que é difícil para o médico realmente preencher aquela ficha que é grande. E dá prejuízo para o médico, né? No momento que ele para de atender, né, ou para notificar, ele acaba tendo prejuízo de fato, né? Ou seja, se ele atende 4 pacientes, 5, 6 pacientes por hora, né, ele passa a atender 3, 4. Então, o volume, ele geralmente, nos pronto atendimentos de hospitais privados, as pessoas ganham pelo volume de pacientes que atendem, né? Então, diante dessa situação, nós fizemos uma proposta para a Prefeitura de Belo Horizonte, que era notificar a partir do CID. Né? Então, todo atendimento gera um CID. E nós passamos a encaminhar para a Prefeitura de Belo Horizonte a relação de CIDs correspondentes a dengue, ou zika, ou possível chikungunya, para posterior investigação. Então, pegamos a relação de tudo que foi atendido no dia e encaminhamos aqueles CIDs correspondentes com o nome dos pacientes e o endereço. Diante de uma epidemia, foi o que nós conseguimos fazer, né, em termos práticos, que é mais ou menos isso que o Rodrigo está dizendo. Qualquer profissional pode notificar. Nós achamos essa forma, né, em pelo menos 2 hospitais privados de Belo Horizonte, que tem um volume de atendimento enorme. Doutora Sirlene. Bem, você me perguntou sobre o acompanhamento dos pacientes com dengue grupo C, né, os pacientes que têm sinal de alarme. Esse seria um paciente que precisa de um cuidado maior. Se ele tem sinal de alarme, esse sinal de alarme significa para a gente a situação de a gente tentar reconhecer, né, precocemente as possíveis complicações que podem acontecer na dengue. Então, é um paciente que pode estar evoluindo com extravasamento plasmático de maior gravidade. Então, esse paciente realmente deveria ser realizado hemograma, iniciada hidratação venosa rigorosa, e eles deveriam ser acompanhados por pelo menos 24 horas até a estabilização clínica. Agora, se na prática, com esse grande número de casos, é uma preocupação que a gente está tendo, se realmente eles estão sendo assim acompanhados, ou se está se esperando realmente, com um grande volume lá no serviço de urgência, se está se esperando essas 24 horas para liberar, é uma preocupação. Laura. Antes de responder a minha pergunta, queria só acrescentar a respeito da notificação. Isso também é uma dificuldade do laboratório clínico. A gente também notifica um volume absurdamente alto e é impossível informar dado clínico, né? Então, a gente tem, acho que até um prestador de serviço razoável para notificação, porque a gente consegue compilar muita informação, mas que sempre deixa a desejar, porque vai só com o resultado do exame, sem nenhuma informação além disso. Mas eu acredito que isso tenha alguma validade em epidemia, porque eu acredito que a gente notifique mais do que o clínico que está atendendo no pronto atendimento. Mas a gente está notificando por semana mais de 1.600 casos de sorologia positiva para a dengue, só do Instituto Hermes Pardini, né? Bom, a respeito da especificidade do teste, eu tenho muita dificuldade em saber precisamente, porque a gente não tem informação clínica, mas a gente está vivendo algumas situações curiosas com esses testes. A primeira é que, por estarmos vivendo uma epidemia, a gente tem validações de vários kits diferentes, a gente tem troca de kits, sofre desabastecimento, então nós passamos pela utilização de muitos kits, e o que a gente tem visto é que nem sempre o que está relatado na descrição do fabricante é o que a gente encontra na prática. Então, a gente tem encontrado resultados positivos numa metodologia, negativos na outra, e isso provavelmente é a reatividade cruzada com esse tanto de vírus circulando. E algumas situações que a gente consegue
imaginar o que está acontecendo na clínica. Teve uma interessante essa semana, uma criança de 11 anos que fez o exame com uma diferença de 3 dias, sendo que no primeiro exame tinha hemograma, PCR, então eu imagino que essa criança esteja sintomática. Ela teve um IgG para dengue positivo num método, negativo no outro, nada de M, nada de NS1. 3 dias depois, o mesmo perfil, positivo do mesmo jeito no método, negativo no outro. Isso, muito provavelmente, ela estava com uma outra infecção, suspeito até que seja Zika, não foi feito esse exame, e ela está tendo uma reatividade cruzada mesmo para a dengue, que a gente não testou, isso não foi testado pelos fabricantes, então a gente não sabe ainda o impacto disso na nossa sorologia. Tem só um complemento aqui, já te passo. Não, é esse desafio mesmo do diagnóstico laboratorial, só para exemplificar, a gente tem um trabalho muito próximo com o Instituto Hermes Pardini, tanto pela Secretaria Estadual como pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, de receber essas informações. O primeiro caso confirmado de Zika vírus no município de Belo Horizonte foi um resultado no Hermes Pardini, se não me engano, ele saiu no início do mês de dezembro do ano passado. Foi por volta do dia 8 de dezembro. No dia 31, nós coletamos uma nova amostra desse paciente na urina, foi encaminhado para o nosso laboratório de referência, além da amostra do Hermes Pardini, e tanto a amostra encaminhada no Hermes Pardini, que a gente estava fazendo um acompanhamento, e nessa amostra de urina, ele já tinha 22 dias de início de sintoma, foi positivo no PCR, testado e retestado na FUNED e no Instituto Evandro Chagas. Então, acho que a gente ainda tem muito que compreender, né, nesse cenário de co-circulação de vários agentes, né, a interpretação desses resultados de diagnóstico laboratorial. Vamos lá? Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou médica de família e comunidade, sou preceptora do Hospital de Bombeiros, do programa de residência e da graduação da família. Eu falo isso porque, com esse trabalho de preceptoria, a gente acaba indo em muitos centros de saúde da rede e também na residência. A gente passa diversos centros de saúde e eu acho que aí tem algumas contribuições que o setor público pode auxiliar também no setor privado. Uma coisa é a integração do sistema de notificação no Gestão Saúde, que é o nosso prontuário eletrônico. Então, no momento do atendimento, quando você colhe os dados, você já coloca e isso já gera a ficha de notificação automaticamente. Isso é uma coisa que facilita muito a notificação dos casos. Juntamente a isso, atrelar a notificação ao exame, tanto o hemograma ou a sorologia. Então, o paciente que vai fazer o exame, ele já fica com uma cópia para ele da notificação. Esse exame só é feito se ele tem essa notificação. Isso também facilita o trabalho. Acredito que, talvez por isso, o Belo Horizonte tenha resultados diferentes da média do Brasil na questão de subnotificação. São estratégias que a gente pode usar, né, junto com a tecnologia. Além disso, outras pessoas notificam, os técnicos de enfermagem, e outras pessoas. Então, acho que isso é uma contribuição interessante que a gente pode fazer. A minha pergunta vai para a doutora Maria Laura com relação ao valor preditivo dos testes, porque a gente sabe que a sensibilidade e a especificidade são específicas do teste, mas no contexto de epidemia, qual seria esse valor preditivo? Qual seria a importância desses exames? A gente sabe que, dentro de uma questão epidemiológica, às vezes é interessante, né? Principalmente os testes de Zika, chikungunya, porque a gente ainda não tem uma noção tão clara. Mas a gente tem centro de saúde que está positivando mais de 90% das amostras de sorologia. Então, qual seria a importância da sorologia nesse contexto, né? No contexto de epidemia, no contexto de crise, de redução de recursos? De repente, o nosso foco não tem que ser aí. Não sei qual seria a sua opinião. Obrigada. Bom, eu não sei essa resposta. Assim, o valor preditivo ele depende da clínica e eu estou afastada dela no laboratório. Então, é muito difícil saber o que está passando na cabeça do médico. Se ele solicitou, eu não sei se tem sintoma, tem
é uma suspeita, ele está investigando, ou é só o pânico que está acontecendo atualmente? Todas essas pessoas, eu estou notificando, como eu falei, mais de 1.600 resultados, a última semana, 1.600 resultados de IgM positivo para a dengue. São novos casos? A gente vê médico que está repetindo a sorologia. Eu não sei se isso tem valor realmente, especialmente para a saúde pública, porque isso significa um gasto muito grande. Eu acredito que, para o Zika e para o que está acontecendo hoje, o valor diagnóstico, especialmente para a biologia molecular, ele é muito grande, e especialmente nos protocolos propostos pelo CDC, infelizmente, não foram propostos por nós, mas eu acho que eles são muito coerentes. Assim, gestante, existe uma preocupação muito grande, não tem tratamento, então eu não sei também o impacto disso, mas eu acho que se eu tivesse grávida, gostaria e sintomática, eu gostaria de fazer esse teste. Então, essa é uma pergunta muito difícil, porque ela não me envolve diretamente. Assim, a gente é mero apoio nesse contexto, né? Então, mas eu imagino que seja pedido excessivamente, sem dúvida, e eu não sei dizer se isso tem valor, se esses resultados são todos positivos reais, se isso não consigo dizer. O doutor Carlos também vai... Bom, só um comentário em relação a essa questão dos sistemas de notificação, né? Cada hospital é extremamente complexo isso, porque o sistema público tem um tipo de sistema de informações, tem um tipo de software, um hospital tem outro, como que você pode fazer para integrar isso, né? Nós fizemos uma tentativa, infelizmente foi interrompida o ano passado, mas teve o apoio da Secretaria de Saúde, uma tentativa de implementar um sistema que fizesse a integração de sistemas de informações, né? Chegamos à Sociedade Mineira de Infectologia, em parceria com a Secretaria. Foi muito difícil, é muito complicado fazer essas integrações. Tinha um software próprio para fazer isso, né? Foi implementado em vários hospitais para monitorização não só de dengue, de chikungunya, febre amarela, outras doenças infecciosas, mas também de bactérias multiresistentes. Tentamos com o próprio Pardini, uma integração para detectar, por exemplo, KPC, cineto pan resistente, infecções hospitalares e infecções comunitárias, né, de importância epidemiológica. E foi uma experiência muito rica, né, muito rica, e que a gente espera retomar essa experiência, porque eu acredito realmente que a solução para essas questões todas é tecnológica. Ela necessariamente passa por tecnologia, né? E tecnologia da informação. Então, nessa pequena experiência, foi possível, né, mapear, por exemplo, na região de Montes Claros, o foco, a rua, o local de onde estão acontecendo o maior número de casos de dengue, né, na região de Montes Claros. Então, esse tipo de experiência, eu acho que nós temos que caminhar para ela, necessariamente, né, dada a pletora de sistemas de informações que existem, né. Acho que nós temos espaço para mais uma ou duas perguntas. Em relação ao PCR para Zika, urina ou sangue? O diagnóstico, a recomendação do CDC é realizar no sangue. A questão é que a urina, ela persiste, o vírus ele está presente por mais tempo lá. Na nossa experiência, a gente não oferece o teste no sangue, na urina, mas a gente já utilizou em algumas situações em que teve-se dúvida. Então, ou um teste não ficou bom, amplificou pouco, a gente pediu uma recoleta do paciente, e nesse caso a recoleta ela não tem mais valor se for uma recoleta no sangue. Então, a gente conseguiu confirmar os casos fazendo a urina, que foi exatamente isso aconteceu no nosso primeiro caso notificado. O Pardini só tinha o sangue para oferecer, a FUNED queria
um teste novo também, porque a gente já estava oferecendo um material extraído, então precisava-se coletar a urina. Então, a vantagem da urina é que ela persiste por mais tempo, mas a validação interna nossa, o que a gente tem experiência em fazer, é no sangue. Então, não é um teste que a gente utiliza e também não está nos protocolos. Só esclarecer, a gente, no Ministério da Saúde, hoje existe a recomendação formal mesmo, tanto da coleta do soro como da coleta da urina. A gente está testando na FUNED, né, as duas amostras. Alguns estudos que foram publicados em Pernambuco e na Bahia com o kit, né, o teste realizado pelo laboratório público, tem permitido essa detecção. E a gente já teve outros resultados positivos também na urina, mas achar esse ponto também não é fácil, eu concordo, né, com a fala, mas a gente, para não perder nenhuma oportunidade, principalmente em relação à gestante e também nos pacientes com Guillain-Barré, nossa recomendação é fazer a coleta tanto do soro como da urina. Bom dia. Meu nome é Diego, eu sou médico de família do Centro de Saúde de Jardim Guanabara, em Belo Horizonte. Meu pergunto para o doutor Lucas. Doutor, atualmente é fato que os centros de saúde, né, não só de Belo Horizonte, como ele está recebendo uma grande demanda de pacientes com casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika, mas atualmente o que eu vejo no meu centro de saúde é uma demanda que excede a nossa capacidade de trabalho. Atualmente nós contamos com 4 médicos de equipe, 1 médico de apoio, e nós temos que atender demandas que envolvem as notificações, as avaliações e as reavaliações. Mesmo o posto tendo sido agraciado com uma máquina de hemograma, em média, por semana, nós temos um atendimento de 70 a 80 casos novos, fora as reavaliações que giram em torno de 40 a 50 reavaliações, somado ao atendimento de casos agudos, mesmo com o fechamento de agenda para atendimentos eletivos. Então, a minha pergunta é qual a estratégia que hoje é preconizada pela medicina de família e comunidade para que uma situação como essa tenha um menor manejo, tanto o melhor atendimento para o paciente, quanto para o nosso bem-estar enquanto profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Obrigado. Sim, a primeira recomendação da sociedade brasileira, na verdade, é na construção do sistema público de saúde, onde a gente teria a recomendação internacional de a população adscrita não suplantar 2.000 pessoas. Então, de uma maneira geral, fora da epidemia, a gente já considera que Belo Horizonte a gente tem uma alta pressão assistencial, que é muita gente demandando atendimento para a equipe, ou seja, acima de 25 atendimentos dia, é a média de Belo Horizonte, com uma baixa frequentação. O que seria isso? Uma pequena parcela da população adscrita tem acesso ao centro de saúde, o que nos dá uma situação da crise do sistema da atenção primária. Diante de uma epidemia, é óbvio que a capacidade assistencial dessa equipe vai estar muito reduzida. E a gente não tem hoje uma estratégia eficientemente capaz de dar conta de problemas como no Centro de Saúde São Marcos, que a gente está tendo 60, 70 atendimentos dengue por dia, para a gente conseguir fazer essa adequação com as outras demandas que a gente teria. Uma das premissas é baseado no relatório do médico espanhol Juan Guervas, que esteve aqui fazendo um acompanhamento da atenção primária, e a conclusão dele é uma sublocação de capacidades dentro da atenção primária. Ou seja, o médico, o enfermeiro, o técnico e o próprio agente comunitário fazem ações que não aquelas que permitiriam a maior capacidade dela no seu local. Um exemplo da enfermagem que é muito claro, a gente tem a maioria das enfermeiras das nossas estratégias em ações puramente gerenciais e com pouca ação clínica. Então, a gente tem dificuldade de fazer isso. Outra realidade que a gente tem, que é um problema, é a dificuldade da gente incorporar o processo de vigilância ao longo do nosso tempo. O método clínico centrado na pessoa, ele fala que incorporar vigilância e promoção é continuamente em todo o encontro, não é feito só pelo médico, mas por todos os agentes da equipe. Então, a gente tem que ter uma condição melhor de trabalho aí, principalmente para o nosso agente comunitário de saúde, que foi a peça-chave para a estruturação do nosso programa de saúde de família, para ele poder estar continuamente fazendo esse trabalho preventivo. E aí, pegando o gancho que a gente já falou do pouco fomento
que a gente tem para estudar no Brasil essas situações, nós fizemos uma análise nas nossas bases primárias, então PubMed, Cielo, para a gente tentar estudar um pouquinho da dengue, quais são as ações que a gente tem que mais trazem impacto. E aí a gente ficou com duas situações que estão consolidadas na literatura. Uma é a mobilização popular para combater o mosquito e a outra é a vacina. E mesmo a mobilização popular, a gente não tem bons estudos brasileiros. O melhor estudo que a gente tem é um estudo do México e da Nicarágua, que mostra uma redução de risco de 3,3% quando eu faço essa mobilização. Muito próximo da vacina, que saiu no New England agora, de 5,5%. Mas mesmo assim, nós não temos isso. E é por isso que a gente tenta falar que a visão sobre o problema tem que mudar. A gente não pode continuar trabalhando com as arboviroses simplesmente no conceito assistencial. A gente tem que incorporar essa situação de vigilância no nosso dia a dia para a gente poder minimizar isso. Contudo, numa realidade onde eu já tinha, antes da epidemia, alta pressão assistencial com baixa frequentação, a gente sabe que a organização local de trabalho muitas vezes não vai dar conta de fazer o atendimento do dia. Se eu fizer uma política de acesso avançado na minha unidade, às vezes eu não dou conta. A gente sabe, a gente tem estudos disso, né? Já pela situação. Imagina na epidemia. Então, qual é a opção que a gente fala com a prefeitura? É amplificar o sistema da rede. Agora a gente está tendo o plano contingencial, onde eles estão criando unidades de referenciamento, onde a gente poderia diminuir a demanda inicial para o centro de saúde, e a gente teria unidades simplesmente para fazer essa triagem da dengue com hemograma do lado, e que daí triariam os pacientes que até foram perguntados do grupo de risco C para a UPA-Odilon. Esse é o plano contingencial. Contudo, aí pegando a fala da doutora Gabriela, a questão do nosso foco de cuidado. Se a gente sabe que a gente está numa epidemia, que a incidência é muito alta, não necessariamente a gente tinha que estar focando o nosso cuidado em saúde em comunicar essa população para fazer uma sorologia, que na maioria das vezes vai vir realmente positiva. Mas em como nós poderíamos ter ação em outra linha, no nó crítico mais em cima, que é o processo de proliferação, que às vezes a gente acredita que a comunicação tem sim informação, mas não necessariamente da forma correta. E tentar investir energia de outra forma para a gente poder conduzir melhor esses quadros. E aí a gente já teve a situação, a gente precisa ter a porta aberta. Se eu estou com uma demanda muito grande do caso agudo, como que eu dou seguimento ao paciente do grupo B que eu preciso ver ele diariamente? Como que eu vou fazer uma coordenação de cuidado com os nossos gaps assistenciais na atenção domiciliar, nos pacientes que estão acamados? Como que eu vou fazer busca ativa das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade maior? Então, assim, a gente sabe de todas essas dificuldades, o que a gente precisa para enfrentar isso é uma construção de rede de assistência mais intensa, mais forte, e a gente acredita com uma valorização melhor de todos os entes no processo de saúde, né? E isso, infelizmente, ainda é muito fraco, né? Hoje em dia, a gente tem em Belo Horizonte os agentes comunitários de saúde sem espaço na rede para conseguir colocar no sistema informatizado que tem as informações. Então, a gente tem muito pouco acesso ao combate que não aquele assistencial para a gente enxugar, né, o leite que já derramou. Então, eu acho que precisa mudar um pouco essa visão, senão nós, colegas na atenção primária, vamos continuar estrangulados fazendo esse tipo de trabalho e sem tempo, né? A gestão do tempo nessa forma fica quase impossível.